E se eu te dissesse que tudo o que você acredita ser verdade é uma mentira montada para te manter preso? Milagres, dons espirituais, tudo ilusão. A real que você não quer ouvir é essa: a igreja te vendeu um sonho e você comprou. Agora chegou a hora de acordar e enxergar a farsa que te ensinaram a vida inteira. Hoje vamos meter a mão nas suas crenças mais profundas e mostrar o que ninguém teve coragem de te contar. Porque se você continuar acreditando nessas paradas, vai ser sempre um fantoche na mão de quem se alimenta da sua fé cega. Agora, se prepara. O que vem a seguir é um soco na sua consciência. Fala, galera da rebelião ateísta, o bagulho vai ser sinistro. Hoje vamos quebrar mais uma das farsas do cristianismo. Já parou para pensar por que, mesmo com bilhões de crentes pelo mundo, ninguém faz os milagres que a Bíblia promete? Pois é. Cadê os doentes sendo curados, os mortos ressuscitando, os paralíticos se levantando? A Bíblia fala que os homens de fé teriam esses dons sinistros, mas na real, tudo que a gente vê é enganação, truque barato e manipulação emocional. E para dar aquela cutucada na hipocrisia, trouxe um convidado de peso, Jason Ferrer. O cara não brinca em serviço e vai jogar na mesa a verdade nua e crua sobre os falsos dons do Espírito Santo. Então segura essa: esses poderes nunca existiram, não existem e nunca vão existir. Já viu aquele pastor que coloca a mão na cabeça de alguém e a pessoa cai tremendo como se tivesse levado um choque? Ou aqueles milagres onde alguém supostamente tinha a perna mais curta e do nada ela cresce ali na frente de todo mundo? Pois é, tudo mentira. Um show de ilusão de nível profissional. E o mais triste é que milhões de pessoas caem nessa farsa e entregam suas vidas e suas grana para esses pilantras. A promessa dos dons espirituais é uma das maiores armas da religião para manter a galera na fé cega. Os crentes acreditam que podem receber poderes sobrenaturais só de crer e orar. Mas a real é outra. Não tem nada de sobrenatural nisso. Não tem estudo, prova nenhuma. O que tem é um monte de falso profeta e líder religioso usando truques psicológicos para convencer o povo de que algo divino tá rolando. Vamos botar os pingos nos is. A Bíblia fala sobre vários dons do Espírito Santo, como o dom da palavra de sabedoria, que seria um conhecimento vindo direto de Deus. Mas se fosse assim, por que os pastores erram tanto, fazem previsões furadas e falam cada besteira? Dom da fé, que daria poderes incríveis para mover montanhas. Mas a real é que os evangélicos nem conseguem impedir enchentes, ou até achar um trampo sem depender de favores. Dom da cura, o tal poder de Deus que curaria doenças instantaneamente. Mas a realidade é que nenhum desses pastores cura ninguém. Se curassem, o SUS estava vazio, e os hospitais não estariam cheios de gente. Dom das línguas, que faria os crentes falar um idioma celestial. Mas o que a gente vê é gente falando besteira, que qualquer um consegue fazer quando tá em transe emocional. E o truque mais velho do livro? A famosa cura por imposição de mãos. Sempre escolhem alguém da plateia que já está na pilha, ou tem um problema que não dá para confirmar na hora, como dor nas costas ou enxaqueca. A pessoa sente uma emoção forte, acha que foi curada, e sai de lá acreditando na farsa. Mas no dia seguinte, a dor volta, e ela é orientada a ter mais fé, e o dinheiro continua entrando no bolso dos pastores. E nem me venha com: ah, mas o pastor fulano já curou muita gente. Cadê as provas? Cadê os laudos médicos? Por que esses milagres nunca acontecem em hospitais, com médicos e câmeras? A resposta é simples: porque é tudo mentira. O pior é que essa ilusão destrói vidas. A galera abandona o tratamento médico, acreditando que foi curada. Mães deixam de levar os filhos ao médico porque acham que Deus fez o trabalho. E o que acontece? Morte, sofrimento e um monte de gente sendo enganada. E não para por aí. Esses dons são usados para manipular a mente do povo e manter o sistema religioso funcionando. Os pastores vendem a ideia de que, quanto mais fiel você for, mais poderes vai ter.
E qual o resultado disso? Milhões de pessoas presas numa bolha religiosa, esperando milagres que nunca vêm. Agora, vamos encarar os fatos. Se esses dons fossem reais, por que só funcionam dentro da igreja e nunca em situações controladas? Por que nunca vemos esses milagres rolando em hospitais com médicos e câmeras? A resposta é óbvia: porque é tudo uma farsa. Então, galera, presta atenção no que o Jason Ferrer tem a dizer. O cara vai desmontar de vez essa mentira, trazendo conhecimento e prova para acabar com qualquer dúvida. Se liga, porque o que ele vai falar pode abrir sua mente e te libertar dessa enganação. Bora pro vídeo, sem mais delongas. Pois bem, seja muitíssimamente bem-vindo, tá? Muito obrigado por você não ter trocado de canal. Obrigado por você continuar comigo. Eu espero muito que você goste da leitura de hoje. É um estudo que nós vamos fazer sobre a questão dos dons do Espírito. E nós vamos começar a ler o texto de 1 Coríntios, uma primeira carta. Na verdade, não é nem a primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, né? É a segunda carta, porque a primeira é a segunda, e a segunda é a terceira carta. São 3 cartas, só que uma se perdeu. No caso, a primeira carta aos Coríntios que você vê aqui não é a primeira carta, mas a segunda. E a segunda carta é a terceira carta. Como eu te disse, a primeira carta se perdeu. Parece que o Espírito Santo não foi tão cuidadoso, né? Ou a primeira carta aos Coríntios não foi tão necessária, né? Então, aos 1 Coríntios, capítulo 12, Paulo vai falar a respeito dos dons do Espírito. E é sobre este assunto, acerca da diversidade dos dons espirituais, que eu gostaria que você, do outro lado, pudesse se ater ao assunto de hoje, porque nós vamos mostrar que isso tudo aqui, ou trata-se de feitiços, ou de bruxarias, ou de ficção, ou da Marvel, ou qualquer outra coisa, porque não é possível, não vejo nenhum desses dons e dessas habilidades, dessas capacidades, sabe, desses poderes, desses dons espirituais sobre a vida do crente. Mas vou ler aqui 1 Coríntios, capítulo 12. Você que tem uma Bíblia em casa, ou você que não tem, procura na internet, tá? Ou então online, Bíblia online, e você vai ler comigo o capítulo 12, versículo 4, que diz o seguinte: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidades de ministérios, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo, em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Agora, o versículo 8. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e ao outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e ao outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e ao outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Entenda que aqui está no plural. Os dons de curar. Versículo 10. E a outro, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia. E a outro, o dom de discernimento, de discernir os espíritos. E a outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Esta aqui é a carta de Paulo falando sobre os dons do Espírito. E uma coisa interessante é que, se nós formos falar a respeito do que Jesus também disse aqui nas Escrituras, ele falou lá em Mateus, capítulo 22, versículo 29, ele diz o seguinte: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Entenda bem isso. E nem o poder de Deus. Parece que são duas coisas que se distinguem aqui. As pessoas que conhecem as letras e o conhecimento do poder de Deus. Parece que existe um poder por trás de cada crente para operar a obra de Deus, o poder divino, o sobrenatural, o extraordinário aqui nesta terra, no mundo físico. O sobrenatural imperando sobre o mundo físico, sobre o mundo natural. Jesus afirmou que o Espírito Santo, por exemplo, ele desceria do céu e ensinaria e capacitaria os crentes com dons divinos e sobrenaturais.
sobrenaturais, são dons completamente extraordinários. E isso aqui Paulo está dizendo, é como se fosse uma repetição daquilo que Jesus disse. O Espírito Santo desceria do céu, porque ele iria para o céu, voltaria e daria esses dons com a manifestação do Espírito, são presentes. Aí eu pergunto, mas o que são esses dons? Gente, religiosamente falando, esse dom é uma dádiva, é um presente, é um presente recebido, é uma faculdade, é uma habilidade extraordinária, é uma aptidão que o crente tem, é um poder, é uma autoridade, é uma capacidade, é uma arte que o crente desenvolve através do Espírito. É uma bênção, é uma oferta, é uma graça, é um bem, é um presente divino. Segundo a Bíblia, o que eu estou lendo aqui para você, segundo a Bíblia, Deus, ele abençoou com toda sorte de bênçãos os seus filhos e lhes deu poderes inacreditáveis. Assim como os deuses do Olimpo davam dádivas aos humanos. Isso aqui a gente vê em mitologia. Os deuses do Olimpo, eles davam dádivas aos seres humanos. O Deus de Israel, por exemplo, ele inventou essa mesma tática. Sabe, ele passou a manifestar-se de acordo com essas mesmas táticas. E passou a dar presentes divinos aos crentes, aqueles que acreditam nele. E Paulo, tomado pelo misticismo, tomado por aquela ideia platônica, né? Ele se apega a esse misticismo e a essa superstição e começa a listar os dons e as manifestações do Espírito aqui em 1 Coríntios capítulo 12. Aí você vê que dentre essa ordem que ele traz o dom da palavra da sabedoria. E você vê isso aqui, logo no versículo 8. Quer dizer, essa palavra é a palavra falada, persuasiva. Aquela palavra que sai, que impacta pessoas, sabe, que desmonta e que constrói pessoas. Essa palavra é a palavra transformadora, é a palavra eloquente, né? A palavra persuasiva, a palavra modificadora, é a palavra sábia, intrépida, é a palavra inteligente. É esse dom que Paulo está falando. Quer dizer, o crente, ele vai ser revestido, ou ele é revestido com o entendimento e a sabedoria do Espírito para responder a toda e a qualquer pergunta sobre as coisas de Deus e do seu reino. E você vê que logo em seguida, Paulo traz também o dom da palavra do conhecimento. Além de ter toda essa oratória, toda essa persuasão ao falar, toda essa dicção, toda essa forma de persuasão, Paulo vem tratando aqui sobre este dom da palavra do conhecimento. Quer dizer, trata-se da palavra científica. Isso quer dizer que os crentes vão falar sobre ciência também. Em outras palavras, Paulo está dizendo que o crente ele vai ser revestido do conhecimento profundo sobre a natureza de Deus, sobre a natureza que nos rodeia, do visível ao invisível, do átomo à galáxia. Em outras palavras, meu amigo, minha amiga, Deus, através de Paulo está dizendo aqui que não vai haver nada encoberto, nada que não possa ser conhecido pelo crente, nada que seja obscuro para o crente, nada que seja sem entendimento para o crente. O crente ele vai entender das coisas e vai falar com segurança sobre as coisas de Deus, porque afinal de contas Deus fez todas as coisas, segundo a Bíblia. E segundo a Bíblia, Deus vai dar essa capacidade para que estas pessoas possam então manifestar aos seres humanos decaídos, que somos nós, no caso, pervertidos pelo pecado de Adão, eles vão nos dar este conhecimento. E aqui Paulo também, ele fala sobre o dom da fé. Esse dom da fé é um dom diferente da salvação. É a capacidade que o Espírito dá. Ele dá ao crente para operar milagres extraordinários e completamente impossíveis. Quer dizer que o crente ele vai realizar proezas, prodígios. É isso que está escrito, é o dom da fé. É esta habilidade poderosíssima que o Espírito dá ao crente, para que ele possa operar grandiosos milagres, sabe? Coisas completamente impossíveis de se realizar, o crente vai realizar aqui. E com essa fé especial, o crente ele é capaz de mover o sobrenatural, de mover os montes de lugar. Quer dizer, nada vos será impossível, é o que diz Lucas 1,37. E uma outra grande dádiva que o Espírito dá é
os dons de curar. Olha isso aqui. Quer dizer, o crente, ele é habilitadíssimo e capacitadíssimo para efetuar curas diversas, curando todo e qualquer tipo de doenças, de enfermidades, e assim restaurar a saúde física das pessoas. É isso que está dizendo aqui este livro. E como se não bastasse, ainda tem o dom de operação de milagres. Olha que coisa impressionante. Quer dizer, o crente aqui, ele é altamente capacitado por Deus para realizar coisas grandiosíssimas sobre a terra. E esse dom não é nada mais, nada menos do que a habilidade que Deus dá ao crente, para que ele possa ter atos, para que ele possa ter comportamentos totalmente sobrenaturais, sabe? Para que ele possa ter poder para intervir nas leis da natureza. Olha este poder, como é que é magnífico. Quer dizer, com esse dom, o crente pode abrir o mar ao meio, ele pode andar sobre as águas, ele pode ressuscitar mortos, ele pode repreender os ventos, ele pode dar ordem à tempestade, ele pode parar o sol, ele pode modificar as estações do ano, pessoal. E em seguida, Paulo traz agora o dom da profecia. Olha só, o dom da profecia. Quer dizer, que é a capacidade que Deus dá ao crente para que ele possa transmitir uma revelação direta. É uma revelação direta do próprio Deus aos humanos. Quer dizer, é o poder que Deus dá ao crente para que ele possa falar sobre o passado, o presente, o futuro e o escondido. Quer dizer, não vai ter nada que o crente não possa revelar, que o crente não possa profetizar, que o crente não possa absorver. Quer dizer, esse dom da profecia é um instrumento pelo qual Deus se manifesta através da boca deste profeta. Quer dizer, nada vai ficar escondido diante da boca desse. Quer dizer, vai ser um herói. O que você está vendo aqui são os heróis da Marvel, com grandes habilidades, cada um com habilidades diferentes. Com esse dom, o crente, ele simplesmente consegue saber onde estão os erros doutrinários, onde estão os erros dogmáticos. Ele consegue identificar a verdade absoluta e saber o que é certo e o que é errado, e o que é do Espírito e o que não é do Espírito. Agora veja, o que a gente vê são tantos problemas dogmáticos dentro da igreja que os crentes, infelizmente, não estão sabendo resolver. São calvinistas, arminianos, são supralapsarianos, infralapsarianos, são monergistas, são sinergistas, sabe, a doutrina do livre-arbítrio ou não livre-arbítrio, soberania de Deus, quer dizer, a doutrina do mal, a doutrina do inferno, são tantas coisas. É o preterismo, é o futurismo, é o pré-tribulacionista, o mesotribulacionista, é o pós-tribulacionista, é o pré-milenista, é o milenista, é o pós-milenista. É tanta coisa, é tanta bagunça que você não consegue entender nada. Aí eu lhe pergunto, aonde e como funciona este dom aqui? Essa capacidade de discernir as coisas, se tem tantas igrejas separadas, com quem está a verdade? Quem tem o dom desse discernimento? Eu não vi uma igreja até hoje ter esse dom de discernimento. Eu vejo somente dentro de uma Assembleia de Deus, um ministério, eu vejo vários ministérios só da Assembleia de Deus, eu vejo vários ministérios somente da Igreja Batista, presbiteriana, várias. E você se pergunta, aonde está o dom de discernir os espíritos? Discernir a verdade, aonde está essa verdade? Com quem está? Agora, dentre todos os dons, o mais engraçado é o dom de variedade de línguas. Eu fico imaginando, por exemplo, que essa aqui, ela é a imensa capacidade que Deus dá ao crente, para que ele possa falar todo e qualquer idioma dos homens, sem precisar ir à escola. É o instrumento, pessoal, que Deus possibilita ao crente para falar diretamente com Deus através da língua dos anjos. Quer dizer, o crente agora ele vai ser um embaixador do céu. Ele vai falar as línguas dos homens, os idiomas dos homens, e Deus está dando para ele a capacidade de falar a língua dos anjos, falar diretamente com o próprio Deus. Eu não vim de Cuiabá aqui para brincar. Eu vim aqui porque Deus tem e depois que Deus fizer essa Deus vai me usar para fazer e depois dessa aí Deus sinaliza fazendo uma relação de condoconga.
para brincar. Eu vim aqui porque Deus tem e depois que Deus fizer essa Deus vai me usar para fazer e depois dessa aí Deus finaliza fazendo uma relativa de condoconga. Quer dizer, o crente tem a variedade, quer dizer, olha só, olha o dom, variedade de línguas, há outro variedade de línguas. Quer dizer que o crente pode falar, chegou na China, vai falar em chinês, chega na Índia, vai falar hindi, chega em qualquer local onde se fala espanhol, ele vai falar espanhol fluentemente, ele vai falar chinês de tal forma que os professores de chinês vão olhar para ele e perguntar: você nasceu na China? Olha, você nasceu aqui no Canadá, você fala um inglês tão perfeito. Quer dizer, é esse dom que Deus está falando que vai dar. Gente, você já viu, você que está aí do outro lado, você já viu algum crente chegando em qualquer lugar sem nunca ter ido à escola e falar essas línguas? Eu nunca vi. Eu, particularmente, nunca vi. E Deus está dizendo aqui, através de Paulo, sobre também o dom de interpretação de línguas. Quer dizer, além de você falar todas as línguas, além de você ter a habilidade dentro do seu cérebro e a capacitação do Espírito para que você possa fechar os olhos, abrir e já falar aquele idioma, Deus está dizendo também que o crente, ele ganhou de Deus a capacidade de interpretar qualquer idioma, assim como interpretar a língua dos anjos. Quer dizer, o cérebro dele vai ter a capacidade monstruosa de interpretar todas as línguas. O que ele ouvir agora em russo, ele vai entender. E se o Espírito agora está falando, ele vai entender o que o Espírito está falando. O que o anjo... Gente, não estou brincando. Parece que é brincadeira quando o crente na escola dominical, ele aprende sobre essas baboseiras. Aí ele fica imaginando que esses poderes mágicos do Harry Potter vai estar sobre a vida dele. É isso que é danoso ao cérebro do crente. Isso passa a conduzir o crente a desenvolver psicopatias, neuroses, até mesmo problemas psicológicos fatais, mentais, como a esquizofrenia, por exemplo. A psicose, por exemplo, o crente começa a falar e a ouvir vozes por causa disso daqui, por causa desses falsos e miseráveis entendimentos. E o que nos deixa revoltados ou até mesmo indignados sobre esses falsos ensinos, sobre essas falsas magias, é que a Bíblia diz que o crente vai ter esses poderes, porque o Espírito está aqui agora. Quer dizer, diante de toda essa autoridade, essa potência, essa superioridade, essa força e competência que aparentemente Deus dá a cada um dos crentes, eu nunca vi nenhum crente em toda a história do cristianismo utilizar algum desses dons. O que eu vejo são pastores e padres com esses dons, têm esses dons de cura e correndo para os hospitais. É isso que eu estou vendo. É isso que eu vejo todos os dias. Eu vejo pastores e padres com o dom de falar em idiomas, estão lá em sala de aulas, aprendendo os idiomas com os humanos, não com os anjos. Eu não vejo esses dons, essas capacidades, essas habilidades sobrenaturais acontecerem. Eu vejo pastores e padres que deveriam interpretar as línguas dos anjos e estão mais perdidos do que cego no tiroteio, mais perdidos do que tudo. Eu vejo padres e pastores que deveriam colaborar com a produção científica, mas são os primeiros a desprezá-las, e também são os primeiros a necessitar delas, a depender dessas tecnologias desenvolvidas pelos homens. Em outras palavras, são pastores e padres que deveriam ressuscitar mortos, eles deveriam mover o extraordinário, fazer o impossível acontecer, mas são os primeiros a negar isso tudo aqui, Brasil. Eles são os primeiros a negar esses dons e se esconderem por trás de justificativas baratas e completamente sem nexos. Quer dizer, são pastores e padres que deveriam discernir as verdades de Deus, mas são os primeiros a retorcê-las, são os primeiros a obscurecê-las, são os primeiros a dificultá-las, são os primeiros a confundi-las e não praticá-las. Esses caras não praticam. E uma coisa interessante que a gente vê
é que aqui, pelo menos na Bíblia, o ministério terreno de Jesus foi marcado por operações de milagres. Quer dizer, segundo a Bíblia, Jesus, ele repreendeu o vento, o mar, ele repreendeu as enfermidades, ele repreendeu a morte, ele venceu a morte, os demônios, ele desafiou as leis da química, da física, da natureza em geral, ele desafiou tudo, a vida dele foi uma vida prodigiosa, mas dentro da Bíblia, fora da Bíblia, esse Jesus não aparece. Nem você raspando aqui, ó, a lâmpada para ver se sai algum gênio, não sai, não acontece, não existe. Então, o que você deveria fazer é se perguntar, cara, você que está me ouvindo do outro lado, você pelo menos se pergunta. Pergunte-se até onde vai isso daqui, até onde é verdade. Pergunte ao teu pastor, pergunta ao teu padre, olha, você acredita realmente nesses supostos poderes espirituais? Me mostra! Me mostra! Olha, crente, presta bem atenção, escuta bem, eu não sou ateu simplesmente por ser. Eu não estou aqui lutando contra as evidências da existência do teu Deus personalizado. Não estou fazendo isso. Eu estou aqui simplesmente porque eu desisti disso aqui tudo, desse sistema místico, mágico, supersticioso, sistemas esses que não existem. Quer dizer, são crenças que não te levam a lugar nenhum. Mas se você que está do outro lado acredita nessas coisas de verdade, faz o seguinte, cara, coloca essas coisas em práticas. Pede ao teu pastor, pede ao teu padre, para que todas estas coisas possam se realizar, ou pelo menos uma dessas coisas. Aí você vai ver por que o ateu existe. Eu vejo, por exemplo, homens e mulheres aparentemente de Deus cantando de galo, afirmando que possui esses dons, que possui uma relação íntima com o Espírito. Olha isso. Quer dizer, gente, esse povo é muito mentiroso, gente. Como é que o camarada diz assim, ó, mas o Jason foi pastor, mas ele nunca teve uma intimidade. Ele nunca teve uma intimidade com o Espírito. Quer dizer, e você tem? Você que está do outro lado tem, seu demagogo, seu hipócrita, seu fariseu. Você tem. Se você tem, então me mostra. Faz um vídeo. Olha, eu queria que vocês, em lugar de fazer vídeos contra mim, eu gostaria que vocês provassem esse besterol que vocês trazem. Eu queria que vocês demonstrassem. Aqui tem uma câmera, tá vendo aqui? Tá filmando agora. Pronto. Eu tenho uma câmera. Você do outro lado também tem uma câmera. Peça a Deus. Deus, olha, existe aqui o dom da sabedoria, existe o dom da palavra da ciência, existe o dom da fé, existe os dons de curar, existe a operação de milagres, existe o dom da profecia, o dom de discernir espírito. Senhor, existe a variedade de línguas, existe a interpretação de línguas. Senhor, eu peço agora que eu possa mostrar isso para todos estes ateus. Eu queria que você me desafiasse desse jeito na prática. Porque é fácil você ficar falando o tempo todo, é fácil você cantar de crente. Difícil para você é provar o quão crente você é. É fácil você vir aqui dizer que eu não tenho, ou que eu nunca tive uma intimidade com Deus, ou que eu nunca tive uma intimidade com o Espírito, ou que eu nunca tive a sensação de conhecer o que é o poder de Deus. Meu amigo, minha amiga, por favor, é fácil falar. Agora você tem que provar essas habilidades. É porque Paulo ressuscitou mortos. Ressuscite você. Se Moisés abriu o mar vermelho, abra você. Se Jacó lutou com o próprio Deus em pessoa, face a face, lute você. Prove essas coisas. Agora, para quê? Para quê você ficar falando dessas bostas se não funciona, cara? Não funciona. Você tem um besterol aqui, ó. Isso aqui é um besterol na tua vida. Isso não te eleva para canto nenhum. Quer dizer, são homens e mulheres que dizem que tem o poder, a intimidade, a santidade de Deus, que foram regenerados, justificados, santificados, foram comprados, têm a posse da vitória, têm a vida de Deus com ele, mas são os primeiros a correrem a lotarem os hospitais, são os primeiros a usufruírem do conhecimento humano e desprezarem na prática esses tais conhecimentos mágicos do conhecimento de Deus. Quer dizer, o Valdemiro Santiago foi o primeiro a correr para o hospital após o atentado contra ele.
Por que não ficou? Por que não colocou a mão e o dom de curas? Dons de curas. Cadê esse dom? O Bispo Macedo foi o primeiro a ir para Miami para se vacinar contra o vírus. R.R. Soares, o homem que cura tudo e todos com aqui, ó, água. Água, o poder mágico da água. Quer dizer, coloque a sua mão sobre a sua enfermidade, coloque a sua mão sobre o seu coração. Deus vai te curar agora, porque eu tenho o poder de Deus comigo. Cadê? Silas Malafaia e sua esposa Elisete Malafaia foram se tratar seriamente, eu pergunto, com Bíblia. Eles foram se tratar com Bíblia. Não, com dons de espírito. Não. Foram se tratar com os homens. Com essa porra desses homens que eles dizem que não vale nada. É porque o poder de Deus está em primeiro lugar. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. E cadê essas coisas que são acrescentadas? Não existe. Não existe. Plim, plim, plim. Cai na realidade. Esse poder que você diz que existe, não existe. E além do Silas Malafaia, além de todos que estão ali, tem o irmão Lázaro, o pastor Lázaro, né? O cantor Lázaro, que morreu vítima dessa praga. Gente, coloca a mão na tua cabeça. Tem muito caroço nesse angu aí. São milhares de pastores, diáconos, presbíteros, evangelistas, profetas. São missionários, reverendos, televangelistas, são escritores de teologia, são palestrantes, outros são coaches cristãos que morreram vítimas de um vírus. Um vírus, pessoal. Eu não estou falando de um batalhão de vírus, não. Eu estou falando que um vírus foi capaz de destroçar o cristianismo, jogar assim, ó, no chão, mostrar esse poder, crente. Cadê o teu poder, crente? Cadê o teu Deus, crente? Cadê os teus dons? Cadê esse tal desse teu espírito pombo? Cadê? Onde estão os dons e as manifestações desse espírito? Não existe. Não está aqui. Quer dizer, nenhum desses poderes existe. Nenhum. E se existe, não funciona. Tá aqui, ó, teu livro. Tá na minha mão o teu livro. Eu tô desafiando você com o teu livro. Quando o crente mais precisa desses dons, esses dons nunca aparecem. O crente, gente, coloca na tua cabeça, o crente, ele não tem evidência. A única coisa que ele tem é crença. Ele quer acreditar independentemente se tudo é ou não uma ficção. Você que está me vendo, você que está me ouvindo, você não percebe isso não, cara. Você não percebe que tudo isso que você está vivendo é puro misticismo? Você não se dá conta que essa espiritualidade que você diz que tem é enganosa? Você não percebe que essa tua religiosidade, ela é vã? Ela não funciona. Você não percebe isso não? Você não percebe que tudo isso é superstição? Que é fanatismo, que é ilusão? Então faça isso, faça um teste, faça teste com tudo. Tudo que você tem na vida, você faz teste. Até um exame de sangue você faz teste. Ah, eu quero saber se eu tenho tal doença. Faça um teste. Eu quero saber se eu estou grávida. Faça um teste. Eu quero saber se eu tenho AIDS, ou câncer, ou se a minha glicose está assim. Faça um teste. Ah, eu quero saber se eu tenho um espírito. Faça um teste. Faça um teste aí, cara, na tua casa. Simples, fácil, qualquer momento, dentro de 24 horas, certo? Dentro de todas as horas, todos os minutos, todos os segundos, todos os centésimos, você pode chegar e fazer um teste. Faça um teste. Coloque aqui, ó, tá vendo esse copo? E solte o copo para ele ficar aqui. Pronto, faça um teste. Mas você não faz. Sabe por que você não faz? Porque você tem medo. Sabe por que você não faz? Porque não existe. Você tem medo de perder sua fé. Você tem medo de se tornar um ateu. Você tem medo de se tornar um cético. Você tem medo de usar o cérebro. Você tem medo de pensar. Você tem medo de raciocinar, crente. Mas aí é um desafio que eu faço a você. Faça um teste para ver qual desses dons você tem. Aí você verá que não terá nenhum. Porque nenhum desses dons vão se realizar. Quer dizer, esses tais poderes, eles não estão sobre a vida de ninguém. Ah,
Diz, mas eu não gosto da maneira como você se comporta, da maneira como você diz as coisas. Você fala como se você estivesse muito irado. Você gostaria que eu falasse como com você? Fala pra mim, você enganando, você mentindo, você trapaceando, o teu pastor comendo a tua lã, né? Você saindo por aí aos domingos e aos sábados, nos trens, metrôs, você sair nos ônibus para pregar essa coisa que não existe, você que entra nas igrejas, você que entra nas escolas, você que vai para todos os lugares falando dessas misérias, coisas que não existem. Como é que você acha que eu devo falar com você? De qual forma? Brasil, o comportamento desses crentes mais parece com o dos bruxos e dos feiticeiros. Pode perceber isso. É como se a igreja fosse uma escola de aprendizes de feitiço, de magia, de bruxaria. Aí eu te pergunto, são crentes ou são bruxos? É uma igreja ou uma escola de magia, de feitiço e de bruxaria? Porque isso aqui tudo é bruxaria. Isso aqui tudo é feitiço. Isso aqui tudo é mágica. Isso aqui tudo é misticismo. Isso aqui tudo é esoterismo. Aí eu pergunto, são dons ou são magias arcaicas? Alquimias? O que são isso, finalmente? São aprendizes de feiticeiros ou são pessoas genuínas que realmente têm a revelação e os dons do Espírito Santo sobre a vida deles? Então, Brasil, para a gente concluir a mensagem de hoje, eu sei que é uma mensagem dura, é uma mensagem pesada, é uma mensagem difícil de ingerir. Eu sei disso, mas é necessária. Tá? O que eu quero dizer é que os crentes, eles mais parecem o Harry Potter. O Harry Potter, pelo menos, estudava astronomia, feitiço, defesa contra as artes das trevas. Quer dizer, se você for ver os cristãos e Harry Potter, dá na mesma coisa. Os cristãos estudam hoje o que é? São defesas contra as artes das trevas. Eles estão pegando o capacete do Espírito. Eles estão pegando a espada do Espírito para fazer o quê? Fazerem guerras espirituais, guerras místicas, guerras cósmicas em mundos invisíveis, mundos que não estão aqui, não estão ali, não estão acolá. Quer dizer, são mundos de neuróticos. É isso. O Harry Potter, ele estudava tudo isso daí, estudava astronomia, estudava transfiguração, ele estudava as porções mágicas, herbologia, por exemplo, e estudava a história da magia. E os crentes estão fazendo essa mesma coisa. Os crentes estão fazendo o mesmo, eles estão acreditando nesses poderes mágicos. Sabe, eles estão acreditando em coisas completamente inexistentes, em magias, em feitiços que não existem. Eu queria, na verdade, para a gente concluir nossa mensagem de hoje, eu queria ver um crente com esses poderes. Mas o que eu vejo, na verdade, são crentes, né, pastores, padres e outros se aproveitando de pessoas leigas, de pessoas simples, né, pessoas que querem se aproximar desse Deus que eles criaram e não se aproxima. A única coisa que esses caras sabem fazer é tirar o dinheiro dessas pessoas para investirem no luxo deles. Isso realmente é danoso, tá bom? Pessoal, muitíssimamente obrigado, agradeço a todos vocês pelo carinho especial que vocês têm pelo meu canal Além da Fé. Obrigado. Esse canal não é só meu, mas é um canal nosso, é um canal que se manifestou para desfazer as mentiras e as obras das religiões, e eu peço a você encarecidamente, por favor, gente, me ajuda, me ajuda. Não é fácil você estar aqui falando sobre essas coisas. Gente, não é fácil acordar, sabe? A primeira coisa que se faz é pegar num livro para poder estudar, sabe? Pegar numa coisa para poder ler, sabe? Buscar um conhecimento, tratar sobre esses assuntos, captar imagem, edição de vídeo, gravar o vídeo, edição de vídeo, sabe? Fazer tudo isso, colocar tudo isso para vocês aqui. Não é fácil, é uma disposição e uma disponibilidade que custa tempo, pessoal. Então, se você puder, nos ajuda a financiar este projeto, tá bom? Muito obrigado por tudo, eu agradeço a você que curte meu canal, que compartilha os meus vídeos no Facebook, no Instagram, no Telegram. Brigadão mesmo a você que está fora do Brasil, você que manda meus vídeos para fora do Brasil, para os mundos e mais mundos por aí. Brigadão mesmo. Obrigado pela força, tá? Um fortíssimo abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Já assistiram, né? Agora, vamos falar sério. Qual o impacto dessa farsa na sociedade?
Qual o efeito devastador que esse condicionamento religioso tem nas famílias? Porque, mano, o buraco é mais embaixo. Os falsos dons são a base da ilusão coletiva que mantém a engrenagem do fanatismo funcionando. Eles vendem um poder inexistente e fazem a galera acreditar que existe uma força sobrenatural agindo na vida do crente. Mas na real, isso só serve para manter o povo preso, esperando milagres e soluções mágicas para tudo. E o que acontece quando as promessas não se cumprem? A culpa nunca é da religião, sempre é do crente. Faltou fé, você não creu direito. Isso cria um ciclo de culpa e frustração que corrói a autoestima da galera e os mantém submissos a esses líderes religiosos que vivem de manipulação. Agora, pensa nas famílias. Quantos pais e mães não jogam dinheiro fora com dízimos esperando um milagre que nunca vem? Quantas crianças crescem achando que só serão boas se tiverem esses dons? Isso destrói a autoconfiança da galera, que aprende que só é capaz se tiver um poder invisível. Isso não é fé, isso é manipulação psicológica. Quer um exemplo prático? Olha a caça às bruxas. O que eram as bruxas? Mulheres que sabiam das ervas, curandeiras, parteiras. Mas como a igreja dizia que os dons só vinham dos seus líderes, quem demonstrava saber mais era tratado como inimigo. Resultado: mulheres queimadas, torturadas, perseguidas. E isso ainda acontece. Igrejas demonizam psicólogos e médicos porque dizem que só Deus pode curar. O que acontece? Gente morrendo por acreditar nisso. Mais um exemplo: as seitas que levam os fiéis ao suicídio coletivo. O que esses grupos têm em comum? A promessa de que os escolhidos receberam dons especiais e precisam se sacrificar para alcançar a salvação. De Jim Jones a David Koresh, a história é cheia de tragédia por conta dessa fé cega. E o pior, essa farsa também cria arrogância. O crente acha que tem um poder superior e que está mais certo que todo mundo. Isso alimenta o preconceito, a intolerância religiosa, e é por isso que, em pleno 2023, ainda tem político falando essas paradas como se fossem verdades absolutas. E a sociedade, afundada na ignorância. Enquanto em outros países a galera discute tecnologia e ciência, a gente ainda tá falando se falar em línguas é ou não um sinal de Deus. Isso é retrocesso, meu amigo. Se ainda acha que esses dons são reais, se ainda acredita que existe um poder divino agindo na sua vida, se pergunte: por que só na igreja? Por que nunca vemos milagres acontecendo fora desse círculo? Por que os hospitais não estão cheios de pastores curando doentes? A resposta é simples: porque é tudo mentira. Pois é, família. O trampo aqui é pesado. Estamos trazendo a real, desmontando as mentiras e mostrando o dedo na ferida. Mas para essa revolução crescer, a gente precisa de todos vocês juntos nessa. Se assistiu até aqui e ainda não se inscreveu, qual é? Tá esperando o quê? Se inscreve agora no canal da Rebelião Ateísta, ativa o sininho e vamos fortalecer essa luta contra a enganação. Valeu a todo mundo que já tá aqui, compartilhando e debatendo. Sem vocês, essa parada não anda. Tamo junto, e até o próximo vídeo.